Sabe aquela história de esperar a oportunidade perfeita cair no colo? E se a gente te dissesse que o jogo é outro? Que não se trata de encontrar, mas sim de criar oportunidades. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na mentalidade do empreendedor Pablo Marçal. A ideia aqui é entender como uma atitude diferente pode de verdade transformar qualquer perrengue numa porta aberta. Olha, essa frase aqui, ela praticamente resume a conversa toda. A filosofia por trás é bem simples. Quem espera por uma chance, na verdade, está se colocando numa posição de dependência, né? Fica esperando a boa vontade de alguém. A verdadeira força, na visão do Marçal, vem de outro lugar. Vem da criação. De você mesmo ir lá e construir o seu caminho, em vez de ficar sentado esperando ele aparecer. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito bem claro. Preto no branco. De um lado você tem a espera, aquela coisa passiva, que te deixa refém dos outros, refém do tempo, que a gente sabe que não controla. Agora do outro lado está a construção, ativa, que depende só da sua iniciativa. No fim das contas, a diferença entre ser o passageiro no carro da vida ou pegar o volante e ser o piloto, né? Mas beleza, como é que essa mentalidade nasceu? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho da carreira dele. E o interessante é que os primeiros empregos do Marçal não são vistos como aquelas grandes oportunidades, sabe? Pelo contrário, foram fontes de desconforto. E foi justamente esse incômodo que virou combustível para mudar tudo. Dá uma olhada nessa trajetória. É um caminho bem comum, né? Começou como técnico de som, depois foi para atendente de call center, virou instrutor, o salário até ia aumentando, mas, vamos combinar, ainda era grana curta e exigia um trampo de tempo integral. O problema não era nem o trabalho em si, mas aquele sentimento, sabe? Aquela sensação de que subir essa escadinha convencional simplesmente não ia dar conta do recado para o que ele queria lá na frente. E aí vem o ponto de virada. O grande problema apareceu. Como é que ele ia pagar a faculdade de Direito? A mensalidade era um valor que o salário dele mal conseguia cobrir. Isso criou uma pressão financeira gigantesca. E foi esse desafio, esse aperto, que funcionou como um catalisador, sabe? Forçou uma mudança completa de estratégia. Ok, então o problema estava na mesa. E é exatamente aqui que aquela mentalidade de construir entra em campo. A gente vai ver agora como ele começou de forma sistemática a transformar cada problema, cada necessidade, em uma nova fonte de grana. Isso, na prática, é a tal construção de oportunidades. A pergunta que fica é, como, afinal de contas, um problema vira uma fonte de receita? Como é que se pega uma dificuldade, tipo a falta de grana para a faculdade, e transforma isso em lucro? Bom, o que ele fez durante a universidade dá uma resposta bem clara para isso. Olha só a sacada. A solução não foi uma coisa só. Foi criar um verdadeiro ecossistema de renda. Pensa na lógica. O salário que ele tinha resolvia o problema principal, que era pagar a faculdade. Mas e o resto? O carro, que era para ser só um custo, virou grana com serviço de carona. O tempo que ele gastava fazendo trabalho acadêmico virou dinheiro extra vendendo os trabalhos. O conhecimento que ele tinha como instrutor virou produto vendendo apostilas. Nada, absolutamente nada foi desperdiçado. Cada coisinha, cada habilidade foi monetizada. E aqui está o ponto central de tudo isso. O grande princípio que sai dessa fase da vida dele é que não é a riqueza que gera oportunidade, é o desconforto. É a necessidade, o aperto, que é o motor mais potente para criar alguma coisa nova. Ou seja, não precisa ter dinheiro para começar, precisa ter um problema para resolver. A lógica é essa. Beleza? Agora a gente vai para um momento que foi um divisor de águas. A história do primeiro grande empreendimento dele, que simplesmente virou de cabeça para baixo a visão que ele tinha sobre trabalho e sobre como fazer dinheiro. É um momento que ele mesmo chama de quando foi contaminado pelo vírus da riqueza. A situação foi a seguinte: um amigo chegou e pediu uma grana emprestada para produzir um show. Simples, né? Só que a resposta do Marçal não foi simplesmente emprestar o dinheiro. Foi diferente. Ele falou, em vez de te emprestar, eu vou virar seu sócio nesse evento. Essa foi uma decisão chave, que mostra perfeitamente a troca daquela passividade de quem só empresta pela atitude de quem constrói junto. E o resultado dessa sociedade se segura aí, R$300 mil de lucro em um único evento. Pensa bem, esse valor era muito, mas muito maior do que tudo que ele tinha ganhado em anos de trabalho com salário fixo. Esse número por si só provou o poder gigantesco dessa nova forma de pensar. Cara, um sucesso desse tamanho tão rápido leva a uma pergunta que não tem como evitar, né? Depois de sentir o gosto do que é construir a própria oportunidade e ver um resultado desses, a ideia de voltar a ser empregado, de trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa, simplesmente perdeu sentido. Foi ali que a chave virou de vez, um ponto sem volta.
Então, todas essas histórias que a gente viu, elas têm um fio condutor. Elas conectam por um único princípio, uma filosofia que ele define como sendo o verdadeiro motor por trás da criação de oportunidades. E esse princípio é a atitude. Mas calma, a definição de atitude aqui é super importante. Não é só sobre ter um pensamento positivo, um estado de espírito. É ação. É o ato de ativamente pegar qualquer circunstância, pode ser um problema de grana, um bem que se tem como um carro ou até uma crítica que se recebe, e transformar isso num degrau para subir de nível. E o legal é que essa atitude não é só papo, não é só teoria. Ela vira um processo prático. Essa fórmula de 3 passos que foi usada no show é o exemplo perfeito disso. Ela obriga a ter clareza do que se quer, obriga a ser honesto sobre o que está impedindo e, o mais importante, faz focar em quem pode ajudar a resolver os problemas. É um método que parece simples, mas é extremamente poderoso e dá para replicar. Bom, a gente está chegando no final, então vamos amarrar tudo isso, vamos resumir as lições que saem dessas histórias e desses princípios numa mensagem final bem poderosa sobre o nosso poder de ação, sobre a capacidade que a gente tem de moldar o nosso próprio caminho. Se a gente olhar para tudo isso, um padrão fica muito claro. É um ciclo de ação. Apareceu um problema, a atitude é criar uma solução e vender. Tem algum bem, algum ativo, a atitude é achar um jeito de fazer dinheiro com ele. Encarou uma adversidade, uma dificuldade, a atitude é usar isso como matéria-prima para criar uma oportunidade nova. E isso nos leva à ideia final, que é toda sobre responsabilidade. A frase diz tudo. Não é o que fazem com uma pessoa que vai determinar aonde ela vai chegar, é o que ela faz com o que fizeram com ela. O que importa de verdade não são as coisas que acontecem do lado de fora, mas sim como a gente reage a elas. A nossa ação a partir do que acontece é que define o destino, e não o fato em si. E aí fica a reflexão final, né? A grande questão não é o que a vida joga no nosso colo, mas sim o que se faz com isso. No fim das contas, a lição aqui é que a resposta para essa pergunta está na atitude, nesse poder de transformar qualquer coisa, qualquer circunstância, num degrau para ir mais longe.